Muito boa noite, boa tarde, ou seja lá que horas estejam a ver este vídeo. Aqui é Paula Mesquita, estudante do terceiro ano de informática, e vim hoje para falar de um tema muito bom e muito interessante, que com certeza você que clicou neste vídeo e pretende ver é alguém que pretende começar a criar uma modelagem, criar base de dados, e está interessado em ver quais são os tipos de ferramentas, ou quer saber mais sobre algumas das ferramentas que são essenciais para uma boa administração de uma base de dados. E também para você que já está há um tempo no ramo e pretende renovar a sua ferramenta, ou seja, saber mais sobre outras ferramentas que existem para a administração, ou seja, o gerenciamento das bases de dados. Hoje vou falar sobre as ferramentas de administração de base de dados. Bora. Bom, primeiro, nós não podemos começar a falar sobre as ferramentas de administração de base de dados sem nós falarmos sobre o ponto focal, sobre o que é uma base de dados. Uma base de dados é um local onde guardamos nossas informações, e estas informações podem ser consultadas, alteradas, apagadas totalmente ou parcialmente através de um SGBD, ou seja, de um sistema de gestão de bases de dados, ou só simplesmente uma base de dados, BD. E de uma forma mais genérica, podemos dizer que um banco de dados ou uma base de dados é um conjunto de dados agrupados, ou seja, um conjunto de informações. Por exemplo, temos uma agenda com endereços de pessoas, uma lista de CDs ou DVDs. Temos também uma lista de carros, de marcas de carros, um livro, os apontamentos de aulas, entre outros. Então, agora que já vimos o que é uma base de dados, então essas bases de dados precisam ser geridas, precisam ser consultadas, manipuladas, precisam ser instaladas, entre outros. Então, para isso, nas tecnologias de informação, temos o DBA, que é o administrador de base de dados, Database Admin, que é um profissional formado que é responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um banco de dados ou um sistema de banco de dados. Agora vamos para o tema focal, que são ferramentas essenciais para gerir uma base de dados. Primeiro, olhando para ferramentas, o que é isso de ferramentas? Ferramentas é, como alguns sabem, outros não. Então, ferramentas é um mecanismo usado para realizar alguma tarefa. Neste caso, queremos saber ou queremos ver quais são os mecanismos usados para gerir um banco de dados. Então, aqui temos o nosso a nossa primeira ferramenta, que é o PHP Admin. O PHP Admin, como vê o seu ícone, é uma ferramenta de software livre. Ele é baseado em web, que é escrito em PHP e JavaScript.
Ele é usado para a administração de um servidor, ou seja, de um banco de dados como MySQL ou MariaDB. Nisso, vou salientar que qualquer ferramenta que pretendes instalar, antes de instalar a ferramenta, primeiro deve ser instalado o nosso servidor, ou seja, o servidor para que esta ferramenta possa manipular, porque sem um servidor não vai poder ter uma ferramenta, vai manipular o que, né? Então é necessário sempre, antes de instalar uma ferramenta, primeiro deve-se instalar o próprio servidor. Voltando para o assunto, o PHP-MyAdmin foi desenvolvido por projeto PHP Admin. Então, aqui vamos ver. Essa sim é uma ferramenta, mas para que serve? Quais são as vantagens de usar essa ferramenta, não é? Então, ela permite criar, navegar, editar, copiar e eliminar os bancos de dados, tabelas, views, colunas, entre outros. Ele também, através do query ou procedimento de armazenamento, o processo de armazenamento, é possível mostrar múltiplos conjuntos de resultados. Isso permite fazer o PHP-MyAdmin permite fazer a manutenção dos servidores, banco de dados e tabelas. Ele permite carregar os arquivos de texto em tabelas, permite também exportar dados para vários formatos, permite que o usuário possa adicionar, remover, editar uma conta e dar privilégios aos usuários. Privilégios podem ser também permissões, depende da linguagem que queira usar. Privilégios ou permissões por exemplo, podemos dar permissão ou privilégio do usuário de criar uma base de dados, pode ser limpar, remover, editar, entre outros. Existem muitos privilégios, veremos depois. Então, ele permite também que, utilizando o Query by Example, que é uma das funcionalidades do PHP-MyAdmin, QBE, pesquisem mais sobre isto, que permite criar consultas complexas se conectando automaticamente às tabelas necessárias. Ou seja, que ao permitir criar, ou seja, ao criar essas consultas, ele se conecta automaticamente, fazendo com que busque rapidamente as tabelas necessárias. Ele permite criar os gráficos em PDF do layout e está disponível em 80 línguas diferentes, ou seja, possui 80 línguas diferentes para você que fala português, inglês, francês, italiano, essas entre outras línguas. Está disponível no PHP para que você possa interagir mais com a ferramenta e com uma linguagem que conheça. Ele também permite criar, editar, exportar os eventos. O PHP-MyAdmin suporta tabelas com o Engine e no DB e chaves estrangeiras, ou também conhecidas popularmente como Foreign Key. O PHP tem mais uma funcionalidade que é permitir que os dados armazenados, ou seja, que nós salvamos, possam ser convertidos em qualquer formato, como já dizia. Os usuários, ao se conectar à ferramenta, eles devem adicionar o nome do usuário e a sua senha. E estas são passadas diretamente para o servidor de MySQL. E aí você se pergunta, por que são
mandados diretamente para o servidor em vez de ficar na própria ferramenta. Por quê? Porque o PHP-MyAdmin não faz gestão de contas por si só, exceto quando é feita a manipulação das informações da conta do usuário. Ele também é compatível apenas só com Linux ou com Windows, que são sistemas operativos. O problema mais básico ou conhecido que podemos encontrar ao utilizar uma dessas ferramentas, aliás, esta ferramenta, o PHP-MyAdmin, é na utilização. O usuário pode querer acessar uma tabela, mas se não possuir um privilégio, com certeza vai sair uma mensagem de erro dizendo que o usuário não possui privilégio para aquela determinada tabela. Então, para mais configurações, configurações básicas, entre outras, podemos encontrar aí no config.inc.php. E aí se pergunta, para você que queira baixar ou alguma coisa, no PHP-MyAdmin tem a última versão, que é a versão 5. Ele é recente, do dia 21 de março de 2020. Temos também aqui uma representação de uma interface do PHP-MyAdmin para você que pretende baixar ou ver como é. Então, tem aqui um SQL, temos search, aqui é a estrutura onde vai mostrar a tabela, as ações que vão acontecer, aqui as linhas onde possuem o tipo, a coleção, o tamanho, overhead. Temos aqui o SQL, o search, que é a busca, o query, o export, que é aquela parte de exportação que estávamos a falar, o import, que é importar, e a parte das operações. Também tem a parte dos privilégios, onde damos aqueles privilégios. Muito bem. Temos a nossa segunda ferramenta, que é o MySQL Workbench. Particularmente é uma ferramenta muito boa, inclusive eu uso para a criação dos meus bancos de dados. É uma ferramenta de design de banco de dados que permite desenvolver, administrar, fazer o design, criar e fazer a manutenção do SQL em um único ambiente. Ou seja, é muito fácil, inclusive tem tudo isso em um único ambiente, tornando assim tudo mais fácil. Ele foi desenvolvido pela Oracle Corporation e é compatível com os sistemas operacionais do Windows, Mac OS e Linux. Esta ferramenta foi escrita em C# e sua última versão foi a versão 8, lançada recentemente em 2019, no dia 14 de outubro. Para usar o MySQL é necessário instalar o servidor. Como já falei, para usar qualquer ferramenta é sempre necessário a instalação do servidor primeiro. E o servidor será responsável por armazenar dados, responder às requisições, controlar os dados e executar as transições. Para salientar, vou dar um nota B, que quer dizer que o cliente que vai se comunicar com o servidor, ele utiliza o SQL.
Através do MySQL, podemos modelar e administrar os sistemas de base de dados, executar as consultas de SQL, criar e manter as bases de dados também. Na interface de modelagem, podemos definir as nossas entidades que vamos criar, seus atributos e os seus relacionamentos, ou seja, os relacionamentos entre as entidades. No banco de dados, definimos as configurações mais importantes para o banco de dados, como as chaves primárias, popularmente conhecida como primary key, as chaves estrangeiras, como eu disse, as foreign key. E se você é iniciante ainda não sabe o que é isso de primary key, foreign key, aconselho a procurar por um vídeo para que possa se informar mais sobre o assunto. E também os atributos que devem ser indexados. Na interface de administração aparecem informações do sistema, o uso de processamento, a memória, as conexões simultâneas de configuração de sistema, gerenciamento e dos próprios bancos de dados. Nas configurações do sistema, a porta TCP ou IP deve ser conectada ao servidor MySQL e devemos identificar a pasta onde os nossos arquivos que serão salvos devem ser guardados no disco. Nas configurações específicas, temos a codificação dos dados, as permissões ou privilégios de acesso, entre outras funcionalidades, as várias funcionalidades que tem no Workbench. No editor genérico de consultas, o administrador pode executar consultas para buscar informações. Temos aqui uma representação da interface do MySQL Workbench, onde aqui possui os usuários de privilégios. Aqui temos os nossos usuários, a tabela dos usuários, onde tem os nomes dos nossos usuários, os localhosts, e temos o endereço IP, que é onde adicionamos. Mas antes de mexer aqui, vamos ver aqui, onde tem os detalhes que nós vamos colocar ao adicionar uma conta de usuário. Temos aqui onde vamos escolher que tipo de usuário é, se é um DBA. Aqui possui o que cada um faz, ou seja, a descrição de cada um. Tem maintenance admin, process admin, user admin, security admin, entre outros. E aqui, ao ser clicado nesse checkbox aqui, então, ao clicar um desses checkbox, vemos para aqui, para a parte dos privilégios que eu falava. Aqui existem vários privilégios que você pode dar a esses admins ou aos nossos usuários. Temos aqui a parte de gerenciamento, que é aqui verificar o status do nosso servidor, verificar as conexões dos clientes, verificar aqui vemos os usuários de privilégios, que é esta parte aqui. Aqui os status e system variables, os dados de exportação, os dados de importação ou restauração, não é? E no instance temos startup shutdown, aqui onde vamos verificar desligar ou ligar conexão com o servidor. Temos o logon do servidor e os option file, as opções de arquivos.
Temos também a parte da performance, onde temos os dashboards. Então, aqui adicionamos os usuários, deletamos, fizemos o refresh. Agora falaremos sobre o outro, ou da ferramenta DB Ninja, também chamado por Kellerman Software, ou também Runcon Ninja, pode pesquisar por qualquer um desses nomes. É uma ferramenta pouco conhecida, ela é gratuita e baseada em web, ou seja, ele é um software que não precisa ser instalado no desktop. Ele foi desenvolvido por Kellerman, foi escrito em C# e ele é compatível apenas com o Windows. A sua última versão foi a versão 3, lançada um pouco tempo atrás, que no dia 17 de fevereiro de 2017. Esta ferramenta permite que possamos criar as bases de dados, eliminar, editar, entre outros, assim como gerir e controlar seus usuários. Aqui está uma representação da interface Workbench. Temos aqui a interface é bastante simples, bastante fácil e prática para qualquer um que quiser usar. Temos as definições gerais. Aqui, as definições do host, neste quadrado aqui. E aqui onde adicionamos o host, deletamos o host. Temos aqui os nomes dos hosts. Primeiro, segundo, terceiro. Vai depender de cada usuário da ferramenta. Então, temos os IPs do host, as portas e os nomes dos usuários. Aqui também temos o nosso password. Aqui, se vemos nesse checkbox aqui, podemos ocultar certos sistemas de database, como MySQL, Information Schema, Performance Schema. Esses três aqui podemos ocultá-los. Então, temos também outras definições, que é do query timeout after, ou seja, o query vai terminar depois de quantos segundos. Você define segundos aqui, os seus segundos aqui. Aqui os limites dos resultados de query em linhas, quantas linhas aqui vai definir, e os limites de query em células, ou seja, em bytes, quantos bytes. Temos aqui a opção para mudar o seu password, novo password de confirmação. Aqui temos os hosts, nomes dos hosts. Temos este host, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui, abrindo o primeiro host, temos aqui, é possível ver, temos aqui o nome da ferramenta juntamente com o nome do usuário. O nome da ferramenta vem junto com o nome do usuário. E estes aqui está dentro do usuário demo. Tem tables, views, procedures, functions, events e triggers, onde tem tabelas, views, procedimentos
functions, eventos e os nossos foreign keys. Também estes pode abrir, vai sair a mesma coisa. Então, prosseguindo, temos agora uma outra ferramenta que é a ferramenta Adminer. É uma ferramenta que permite o gerenciamento dos conteúdos de uma base de dados MySQL. Esta ferramenta é distribuída sobre uma licença Apache na forma de um arquivo PHP. Ela foi desenvolvida por Jakub Vrana, não sei se é bem essa pronúncia, estou certa, em 2017, como alternativa mais leve que o PHP-MyAdmin. Como eu dizia, o PHP é mais pesado que o PHP. O PHP-MyAdmin é uma ferramenta pesada, não pesada em questão de aprendizagem, esta coisa, mas sim pesada na própria ferramenta. E o Adminer veio para facilitar mais e ser um programa bastante mais leve do que o PHP-MyAdmin, que os dois são programas escritos com PHP e o programa é baseado em web. É compatível com Windows e Linux. É mais fácil de usar. Tem suporte de várias funcionalidades de MySQL. E é possível criar, ou seja, modelar um banco de dados. É também uma ferramenta segura. Ele é compatível com os servidores MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MySQL e entre outros servidores de banco de dados. Sua última versão foi a versão 4. Não tem informação sobre a data lançada, mas se você que está a assistir este vídeo neste momento saber de que data foi lançada a última versão do Adminer, pode comentar aí embaixo, deixar nos comentários, para que não só eu veja, mas também como outros também vejam isso. Temos aqui uma representação da interface. Para mim é uma das interfaces mais facilitadas do que as outras e mais práticas também de usar, né? Temos aqui a linguagem, como pode ver aqui estão a usar a versão 3 ainda. Tem uma linguagem como por padrão, como estão a ver, a maioria das ferramentas usa como padrão a linguagem em inglesa, não é? E aqui temos o comando skill para fazer aqui logout para sair, e aqui está a apresentar a database em que está. Se possível clicar aqui, aí vai aparecer todas as bases de dados criadas pelos usuários. Então temos aqui a opção para criar novas tabelas. Aqui para selecionar a tabela álbum, intérpretes e song. Todas essas tabelas aqui são tabelas criadas dentro da base de dados CDs. Aqui, como pode ver, está a apresentar em que database está ou que base de dados está. Aqui para alterar a base de dados. Aqui para ver o esquema. Aqui Tables and Views, onde aqui se digitar aqui neste campo, poderá escrever o nome de uma tabela que está dentro da base de dados escolhida pelo usuário.
e clicar em Search. Aqui aparecem, dentro desta base de dados CDs, aparecem as tabelas, que são álbuns, intérpretes e song. Estas que eu dizia aqui. E são 3 no total, as tabelas dentro desta base de dados, que usam o engine do InnoDB, o collection, o tamanho dos dados, tamanho do index, os dados livres, o auto-incremento, as linhas e os comentários dos usuários. Aqui temos o botão de análise, Optimize, Check, Repair, Truncate e Drop, que é de apagar. Temos aqui, esta também uma funcionalidade muito boa, importante e muito fácil e prática. Aqui temos a funcionalidade para mover uma tabela de uma database de dados para outra. Aqui vamos clicar num desses checkboxes aqui, ou podemos clicar aqui, que vai selecionar todas as bases de dados, todas as tabelas, e aqui vai clicar aqui, vai aparecer todas as bases de dados criadas pelo usuário, onde vai poder clicar na base de dados que querer mover e mover neste botão aqui. Podemos criar tabelas, criar views e criar procedures, criar função, criar eventos. Temos aqui o ADSQL. O ADSQL, o MySQL Front, é uma ferramenta livre de código aberto. Ele é gratuito, assim como a maioria de ferramentas aqui que eu apresentei. Para MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e SQLite. Ele foi desenvolvido por Ansgar Baker em abril de 2006. Ele é compatível apenas com o sistema operacional de Microsoft Windows, Linux, Mac OS. E esta ferramenta é bastante similar ao PHPMyAdmin e o dbeaver. Bom, essa é assim a pronúncia. A diferença é que o dbeaver é uma das ferramentas de manipulação do banco de dados, que é baseado em web, e o PHPMyAdmin também, enquanto que o ADSQL já é instalado no desktop. Para conectar o MySQL à ferramenta ADSQL, devemos abrir o ADSQL no campo do servidor IP. Deve digitar o endereço IP ou o seu hostname do servidor MySQL. E no campo do usuário, deve ser digitado o nome do usuário, e no campo de senha, a senha do servidor MySQL. Depois, devemos clicar em abrir para poder fazer a conexão entre a máquina, o servidor MySQL e a ferramenta. Mas se apresentar certas dificuldades, pode ser também pelo bloqueio do firewall. A última versão do ADSQL foi a versão 11, lançada bem recente, no dia 17 de março de 2020. Temos aqui a apresentação de um
SQL, que é simples também. Aqui temos o nome do host, que host estamos. Aqui temos formação de esquema, todas as nossas bases de dados. Temos aqui uma base de dados aberta, que possui a tabela teste. Aqui vai aparecer o comentário da tabela, o nome da tabela, as opções, os atributos indexados, os foreign keys, as partições, a criação de códigos ou alteração de códigos. Aqui para iniciar o query, temos aqui as colunas, aqui o número das colunas, o nome, o tipo de dados, aqui o tamanho, unsigned, allow, not null ou não, aqui default e zero file. Temos aqui para adicionar adicionar na coluna e remover. Temos aqui no canto inferior, temos o código utilizado, ou seja, cada vez que ser escrito qualquer coisa aqui, será adicionado neste código. Aqui embaixo podemos ver informações sobre a conexão com o banco de dados. Temos aqui o tipo de servidor que estamos a usar, que foi usado, aliás, aqui a hora e a conexão. Temos agora aqui o SQL Buddy. O SQL Buddy, que é uma ferramenta de código aberto baseado em web, ou seja, não necessita da instalação do software. Foi escrito em PHP, JavaScript e CSS, que é o Cascade Style Sheet. Ele é baseado em web. Ele foi desenvolvido para a administração de MySQL e SQLite. Foi usado o navegador. O seu desenvolvimento, infelizmente, foi interrompido, deixando apenas uma versão, lançada no dia 18 de janeiro de 2011. A ferramenta possui uma interface bastante intuitiva, uma vez que utiliza a tecnologia PHP e também o Ajax, que não necessita de fazer o refresh total da página em cada consulta. Temos aqui uma apresentação da interface do SQL Buddy. Aqui está o home, onde clicar e se seta para baixo. Temos os usuários, o query, as importações, dados de importação, dados de exportação e as nossas bases de dados. Aqui temos uma base de dados que foi aberta, que é onde possui colunas, o tipo de dados e o default. Temos a estrutura em que estamos aqui, a estrutura da tabela, a inserção de dados, o query, a importação e o botão de exportação. Para adicionar a coluna, temos aqui o nome, onde vamos adicionar o nome do campo, vamos adicionar o tamanho, se é default, vamos adicionar o tipo de dado e as chaves. Aqui temos outras opções, que é o unsigned, o binário e o not null e também o auto increment. Not null, ou seja, não é vazio, e o auto increment. Aqui temos a opção de inserção na coluna, ou seja, vamos escolher se queremos colocar aqui em cima da tabela, na primeira linha, ou também
última linha, aqui onde vamos escolher. Depois temos a opção de edição de tabela, a informação da nossa tabela, que tipo de engine usou, as linhas, o tamanho, o overhead e o auto-incremento. Temos também algumas opções aqui em cima de tabela vazia, apagar tabela, otimizar a tabela. Também tem aqui a opção de sair, fazer o log off. Também aqui para pesquisar nesta lupa aqui. Então, vamos seguir. Temos o Shift. Shift é uma ferramenta gratuita que permite a gestão de banco de dados a partir da web. Ou seja, ele também é código aberto, baseado em web, e oferece uma interface bem fácil e desenhada e um editor de queries SQL. Ele foi desenvolvido pela Fusonic GmbH e é compatível com Windows, macOS e Linux. Esta ferramenta é bastante simples e prática, com algumas opções bem organizadas e facilmente acessíveis para o usuário, para facilitar ao usuário na hora das criações de banco de dados, na hora de editar, remover, alterar, entre outros. Para melhorar esta eficácia, a ferramenta tem um editor de programação próprio que possibilita que o programador trabalhe diretamente com o código SQL. E também esta ferramenta possui várias diferentes línguas. Temos aqui uma representação de sua interface, onde aqui estamos a apresentar as tabelas. Aqui o nome das tabelas. Temos aqui o localhost, o nosso host. Clicando aqui verificamos o host. Aqui é o armazenamento. Temos o browse, a estrutura, o SQL, a busca, a inserção de dados, a exportação dos dados, a importação dos dados, o truncate e o Dropbox, ou seja, delete aqui para procurar por tabelas, aqui é onde vamos encontrar os nossos files. Aqui está a verificar que esta coluna tem 16 colunas. Esta tabela tem 16 colunas. O tipo de dado, a coleção, se é vazio ou não, ou seja, not null ou não, é default, e também um extra se é auto-increment. Temos aqui a opção de drop, index, unique key, full text index. Também uma pequena tabela aqui com informações adicionais acerca da tabela. O SQL Pro. SQL Pro é uma ferramenta rápida, bastante fácil de usar e compatível apenas para o macOS. Ele trabalha diretamente com MySQL. É uma ferramenta de código aberto, ou seja, qualquer usuário que quiser modificar ou seja editar o código em desenvolvimento, ele pode acessar o código através do site da GitHub, como eu escrevi aqui, GitHub. Então, temos aqui o modelo de interface, a representação da sua interface. Temos aqui os nomes das nossas tabelas. Aqui temos uma tabela já aberta.
Aqui um código é semelhante àquele de ADSKill, ou seja, tudo que acontecer aqui vai ficar gravado aqui no Kira. Temos alguns checkbox com opções para editar. Temos para limpar, para filtrar. Temos aqui a nossa tabela, onde possui as nossas colunas e linhas, os nossos valores. Vamos aqui para pesquisar, ou seja, buscar a opção de usuários, o console, o histórico das tabelas, o nosso query, a informação da tabela, os triggers, ou seja, os foreign keys. Temos as relações entre as tabelas, temos a nossa estrutura e aqui vemos a nossa tabela. A última versão, ou seja, o SQL Pro é bastante recente, por isso que não é muito conhecido. A sua primeira versão foi lançada neste ano, 2020, com versão 1. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Espero que assim tenha decidido se antes estava em dúvida em qual ferramenta deve usar para a criação de base de dados. Espero que este vídeo tenha o ajudado muito a conseguir um tipo de ferramenta para usar. Espero que tenha ajudado e deixarei o meu parecer, claro, dizer que para mim, as duas melhores que eu já usei e posso recomendar, que é o ADSKill e o Workbench. Também o PHP MyAdmin também é uma boa máquina para uso. Então, vai já depender de ti. Espero que tenha sido um bom vídeo com uma boa explicação, tenha entendido. Qualquer coisa, comente aí, faça o seu comentário, deixe um like ou também um dislike se dar um like ou dislike, pode comentar o porquê, dar a informação sobre o canal, qualquer coisa. E se inscreva no canal, deixe seu joinha e ative o sininho de notificação. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau.